Olá! Você está assistindo mais um conteúdo oferecido pela Agroséries Multimix. Nós somos uma empresa comprometida com o desenvolvimento do agronegócio nacional. Por isso, acreditamos que compartilhar conhecimento é essencial. Aproveite! Olá, meu nome é André, sou consultor técnico comercial de aves da Agroséries Multimix e hoje vamos falar um pouco sobre a importância da coleta de dados e sua aplicação na avicultura de postura. Dado, informação e conhecimento. Então são elementos que lidamos todo o tempo, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Mas de fato, qual a diferença entre eles? Os dados são códigos que constituem a matéria-prima da informação, ou seja, é a informação não tratada e que ainda não apresenta relevância. Então, para termos um melhor entendimento, iremos fazer uma simples analogia com a pesquisa eleitoral. Imaginemos que um funcionário do censo capta suas escolhas no processo eleitoral. As suas escolhas, por si só, ela não tem uma relevância ainda. A informação são os dados tratados, ou seja, é o resultado do processamento dos dados. Entendemos que é o dado trabalhado. Já a informação ela tem relevância, pode contribuir no processo de tomada de decisões. Voltando à analogia, essas escolhas serão inseridas em um sistema e aí sim irá gerar uma informação. Já o conhecimento, ele vai além da informação, é compreendido como estágio superior, é capaz de contribuir na produção de novas ideias, gerar experiências e definir ações. Se a informação é o dado trabalhado, podemos então entender que o conhecimento é a informação trabalhada. Então, voltando à analogia da pesquisa eleitoral, essa informação que foi gerada a partir da coleta de dados servirá de base para a tomada de decisões dos candidatos. Então, nessa figura do triângulo, nós podemos perceber que o dado é a base de tudo. A coleta de dados servirá para a gente determinar ações futuras, ou seja, os dados coletados, nós vamos trabalhar esses dados, vamos gerar informações, essas informações serão trabalhadas, irão gerar um conhecimento e através sim desse conhecimento nós iremos planejar ações. Mas quais dados devem ser coletados em uma granja de postura? De uma forma simplista, definir em 3 grandes grupos. O grupo da nutrição, que envolve fábrica de ração, que seriam a qualidade dos ingredientes que entram dentro de uma fábrica, os processos fabris, as formulações para as aves. Ambiência, envolve as instalações, densidade de alojamento, equipamentos e, por fim, o grupo da sanidade, que são os programas de vacinações, desafio sanitário, entre outros. Esses 3 grandes grupos têm que estar em equilíbrio para que as aves desempenhem todo o seu potencial produtivo. Então, qualquer desequilíbrio entre eles afetará o desempenho. E desempenho, quais as variáveis poderemos mensurar? Teríamos consumo de ração, peso e uniformidade do lote, peso dos ovos, taxa de postura, massa de ovos e ovo por ave alojado. Iremos trazer 2 exemplos mostrando a importância de se coletar um dado e gerar uma informação e planejar ações ou entender algo que está de errado em uma granja. Primeiro exemplo, nós vamos trabalhar com peso e uniformidade das aves. Já no segundo exemplo, nós vamos trazer peso dos ovos, taxa de postura e massa de ovos. Então, nesse primeiro exemplo, peso e uniformidade das aves. Então, iremos coletar uma amostragem desse lote, pegar o peso individual de cada ave, somar seus pesos e dividir pela quantidade de aves. Assim, teremos o peso médio. Então, esse peso médio nós vamos adicionar 10% e diminuir 10%, e vamos definir esse intervalo. E se tiver acima de 90% das aves dentro desse intervalo, nós classificaremos como ótima, de 80% a 90% como boa, 70% a 79% como média e de 60% a 69% como insuficiente. Nesse exemplo, em um lote X de uma linhagem Y, nós teremos um peso padrão de 1.380 para essa faixa etária. Então, pegaremos 100 aves, vamos determinar o peso médio dela. O peso médio dela
sendo determinado, neste exemplo, está como 1.327,6 gramas, isso corresponde a uma diferença de 52,4 gramas do peso padrão da linhagem. Nós temos um decréscimo de 3,8%. E a quantidade de aves que está entre aquele intervalo que foi definido foram de 61 aves. Como nós temos 100 aves na nossa amostragem, nós teremos uma uniformidade de 61%. Ou seja, uma uniformidade insuficiente e um peso médio abaixo do padrão determinado pela linhagem. Então, neste gráfico, nós conseguimos ver a distribuição do peso. Então, ainda há boa parte da distribuição do peso das aves que não se enquadra nesse intervalo de peso. Então, com peso e uniformidade abaixo do esperado, nós podemos ter alguns problemas na granja, como ovo pequeno, não ter pico de produção ou não ter persistência nesse pico, e podemos ter também sim prolapso, dependendo da densidade nutricional e do tamanho dessa ave. Neste gráfico, podemos observar que as aves que entraram nesse lote mais leve colocaram os ovos mais leves, e as aves que entraram mais pesadas colocaram os ovos mais pesados. Esse comportamento ele se estende por todo o período produtivo. Então, as aves que entram mais leve na produção sempre vão pôr os ovos mais leves na sua vida produtiva. O segundo exemplo, a gente vai trabalhar com peso de ovos, taxa de postura e massa de ovos. Ou seja, nós conseguimos obter massa de ovos através da multiplicação dos pesos dos ovos pela taxa de postura dividido por 100. Então, com a determinação da massa de ovos, vamos trabalhar mais na frente em um exemplo com a mudança de fase nutricional. Neste primeiro exemplo, a mudança de fase nutricional ou mudança de ração, ela se dá por taxa de postura. Ou seja, a ração pico ela está desde o primeiro ovo até 2% abaixo do pico. Já a postura 2, de 2% abaixo do pico até 90%. Postura 3, de 89% a 85%. Postura 4, de 84% a 80%. E postura 5, menor que 80% de postura. Uma outra estratégia seria fazer mudança de fase nutricional por semanas. Ou seja, a pico nós iríamos trabalhar até 35 semanas, postura 1 até 50 semanas e a postura 2 até 65 semanas, postura 3 acima de 65 semanas. Essa seria uma outra estratégia para a gente trabalhar a mudança de fase nutricional. Vamos agora entender a mudança de fase nutricional com massa de ovos. Se a gente perceber no gráfico, a tendência da taxa de postura da galinha, ela alcança o seu pico, depois tende a diminuir essa taxa de produção. Em contrapartida, o peso do ovo ele tende a subir e no final de produção tende a dar uma estabilizada. Então, pela multiplicação da taxa de postura e o peso do ovo, a gente trabalha com a massa de ovos. Ou seja, a mudança de fase nutricional vai ser por massa de ovos, ou seja, quando realmente a massa de ovo vai estar caindo. Então, podemos estender mais um pouco a fase de pico de produção. Então, quando a massa de ovo começar a cair, como mostra o gráfico, nós poderíamos começar a mudança de fase nutricional. Então, com esses exemplos, nós conseguimos perceber que o dado ele é extremamente importante e está intimamente ligado com informação e conhecimento. Uma boa coleta de dados vai nos proporcionar uma boa informação e a informação vai gerar um conhecimento para a tomada de decisões e as tomadas de decisões mais assertivas. E essas tomadas de decisões mais assertivas irão proporcionar ao produtor maior taxa de postura, melhor qualidade das cascas dos ovos, maior produtividade e, enfim, maior lucratividade do seu negócio. Bom, gente, isso é o que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e até uma próxima. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Este e muitos outros assuntos você encontra no AG Blog, o blog da Agroceres Multimix. Agroceres Multimix, muito mais que nutrição.